Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Renato Regis, de História. Mais uma aula com vocês, né? A aula de hoje, o tema dela é o ser humano e o tempo, tá bom? Essa foto que vocês veem no fundo aí, a medalhão, é um calendário dos indígenas da tribo Maia, tá? Que viviam na América Central, mais ou menos na região onde hoje é México, Belize e Guatemala. Tudo bem? Então, nós vamos aqui, vou passar uns dois slides. O primeiro queria dizer para vocês, desde que começou a surgir os primórdios da civilização, né, as primeiras cidades, o ser humano deixou de viver nos seus clãs, nas suas tribos, devido à própria preocupação, a organização das atividades, seja a guerra, as cerimônias religiosas, etc. Houve essa preocupação com a contagem do tempo. Tá? E aí criou-se os primeiros mecanismos para se contar o tempo, né? Para definir especificamente a hora que certas atividades iriam ser feitas. Para isso, era preciso definir alguma quantidade de tempo. Obviamente que na época não tinham relógios, né? Então, assim, as primeiras formas de contar o tempo são essas três que eu coloquei para vocês. De certo que até existem mais também, tá, pessoal, na história, assim, existem outras formas que foram criadas pelo ser humano. Mas essas três principais, o relógio de sol, do sol, né? Que é esse primeiro aqui de baixo, né? Vai usando a sombra do sol para ver mais ou menos quanto tempo já se passou do dia. Obviamente, se não tiver sol, for um dia nublado, ele fica impossibilitado, né, de ser aferido com um grau de certeza. O segundo é o relógio de água. Esse aqui, então, você enchia uma determinada jarro, né, e a água ia caindo. Você pode marcar a hora tanto pela água que passou ou pela água que está caindo aqui, né? Você divide os níveis aqui da bacia e à medida que vai enchendo os níveis da bacia, a hora vai passando. E o terceiro é o relógio de areia, que talvez é o mais famoso, você já deve ter conhecido, chamado ampulheta. Você colocava areia, pode ser outro pó também, né? Mas ficou famoso como areia. E aí ele vai caindo, né? Quando passa a areia do lado para o outro, o normal era virar-se, era ao contrário, para começar de novo marcando, né? E aí varia o tanto de areia que você põe, né? De acordo com o tamanho desse recipiente, né? Pode ser de horas, de dias, né? De semanas, depende do tamanho desse recipiente. Então são essas três formas, assim, algumas que o ser humano encontrou, né? Para medir o tempo, contar. E antes de inventar os próprios relógios, você tem os calendários, né? Então você tem diferentes calendários no mundo. O autor coloca que é importante salientarmos que este calendário que possuímos não é seguido por todos no mundo, apesar de ser o mais utilizado. Então existem vários outros calendários. Os tupis aqui no Brasil mesmo tinham outra forma de calendário. Mas tratando em termos de civilização urbana, assim, a gente que vive na cidade, né? Então a gente segue um dia X, o dia de trabalhar, o dia de descansar, o feriado, essas coisas assim, sábado, domingo. A gente tem quatro exemplos aqui. O primeiro é o calendário gregoriano, que é usado no ocidental, basicamente na Europa e na América, onde o Brasil está. Aqui é só uma data limite, né? Uma data para a gente ver, 1º de janeiro de 2000, né? Baseado no ciclo solar, tem como referência o nascimento de Cristo. O ano 1 dele é o nascimento de Cristo. Tudo que vem depois é antes de Cristo. Quando nesse calendário cristão era 1º de janeiro de 2000, o calendário islâmico, esse segundo, era 24 do mês chamado Ramadã de 1378. Por quê? Porque eles começam a contar no ano de que a fuga de Maomé para Meca, no ano de 622. Então estariam 622 anos atrás do nosso calendário. Tá? A base deles é a Lua, né? E inicia justamente com essa fuga do Maomé. Essa meia-lua com estrela é símbolo do islamismo, tá? Religião islâmica, dos muçulmanos, que é muito comum, é a religião principal lá do Oriente Médio, assim, do Irã, Iraque, Arábia Saudita e de alguns países africanos também, tá? Então, esse é o segundo modelo de calendário. Engraçado que no calendário cristão, o dia sagrado é o domingo, né? No calendário islâmico é a sexta-feira.
Outro calendário famoso é o calendário judaico. Olha para vocês verem aqui, ó, 1º de janeiro de 2000, quando estava aqui no Brasil, por exemplo, no calendário islâmico, 24 de Ramadã, de 1378. Já no calendário judaico, seria 23 de TV, 5.760. Por quê? Porque enquanto o calendário cristão começa com o nascimento de Cristo, o islâmico começa com a fuga de Maomé, o calendário judaico ele se inicia no dia que, para os judeus, foi criado o mundo. Tá? Então, eles estão mais de 3.760 anos à frente no calendário do nosso calendário aqui usado no Brasil. Esse que é o símbolo, um dos símbolos mais clássicos dos judeus, que é a estrela de Davi, né? Grande rei dos judeus. E aí você tem aqui o calendário, eles usam o calendário lunar, parte da criação do mundo, como conforme a Bíblia, que eu falei para vocês, né? Eles acham que há 3.760 anos antes de Cristo, ou seja, praticamente 5.760 anos atrás, o mundo foi criado e isso começou a marcar. Tá? E por último aqui o calendário chinês, que estaria no 7º dia do 12º mês do ano do coelho. Lá na China tem muito isso, ano do coelho, ano do macaco, entre outras coisas, tá? A referência deles é lunar também. Eles iniciaram em 2697 a.C., ano do patriarca chinês Huangdi. Então são esses 4 aqui. Queria dizer para vocês, voltando aqui no primeiro, no ocidental, que é o que a gente utiliza. Calendário de 12 meses, né? 30 ou 31 dias cada mês, é 7 de fevereiro, e 365 dias no ano, né? Mais 1/4 de dia a cada 4 anos, que vai gerar o ano bissexto, que é o 29 de fevereiro. Então, só para dizer para vocês que existem outras formas de contar o tempo, os calendários são diferentes. Embora o dia, em qualquer lugar, ele tenha a mesma duração, porque trata-se de um processo físico, né? Da questão da posição da Terra em relação ao Sol, à Lua. Então, em qualquer lugar do mundo, se tiver, às vezes o dia em si, o Sol pode ser assim, mais curto, a noite mais longa, mas de qualquer forma são 24 horas, tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. E agora eu vou passar a atividade escrita aí no grupo, não pesar muito aqui no vídeo, tá bom? Isso aí. Obrigado, gente. E dúvidas, estou aqui.